Bandeirantes e, evidentemente, com a sua importante participação através do Fala Galera. O aumento dos ingressos para o duelo contra o Cuiabá foi uma medida necessária ou um equívoco da Ponte? Opine. 971021493. 971021493. Isaac completou recentemente 100 jogos com a camisa do Guarani. Qual o conceito do meia vestindo a camisa do Bugre, somando as 3 passagens? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Opine. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Em nota oficial, Ponte confirma pagamento de 2,5 milhões de reais em salários atrasados. Com apoio de investidores, diretoria acerta 1 mês dos débitos com atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube. Novo patrocinador da Ponte é apresentado oficialmente e admite interesse em futura SAF. Diretoria inflaciona preço dos ingressos para a partida diante do Cuiabá. O clube diz que reajuste ocorreu por necessidade. E daqui a pouco vamos conversar ao vivo com o doutor José Henrique Espécie, diretor jurídico da Ponte. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gustavo Valho se manifesta sobre SAF, propõe reflexão sobre modelo e cobre resposta da diretoria. Pautas do Guarani. Em jogo treino realizado no último sábado, o Guarani derrotou Santo André por 3-1. A atividade marcou o retorno de Maurício Antônio. Além de Maurício Antônio, Hélio Cizenando também contará com o retorno de Emerson Barbosa para o duelo contra o Caxias. Partida marcada para sábado, 11 da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Diretoria acerta direitos de imagem e regulariza a situação com jogadores. Guarani faz pré-contrato com Carlos Eduardo. Destaque do Bugre na Série C. Meia pertence ao capivariano, mas deve seguir na equipe alviverde para a próxima temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio Cizenando, detalhe, disputa no ataque e admite testar dupla inédita com Luca e Maranhão. Pautas do dia, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Neymar passou por exames nesta segunda-feira como parte do processo de recuperação da lesão na panturrilha direita. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta boa evolução, mas não faz uma projeção sobre o retorno do atacante da seleção. Expectativa é que ele esteja liberado para fazer exercícios com bola ainda nesta semana. Pauta 2. Christian Eriksen publicou um texto nas redes sociais nesta segunda-feira para tranquilizar os torcedores sobre sua saúde. Depois de se sentir mal em campo no amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, o meia explicou que a situação não passou de um susto causado pelo seu cardiodesfibrilador implantável.
que foi colocado em 2021, quando sofreu uma parada cardíaca no gramado. Abre aspas. Quero que todos saibam que estou bem e que já estou em casa com minha família. E também quero garantir que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021. Fecha aspas. Pauta 3. O Corinthians formalizou nesta segunda-feira uma proposta de renovação contratual para Memphis Depay e agora aguarda a resposta do atacante holandês. A diretoria ofereceu um novo vínculo com redução salarial e outro formato de remuneração sem exigir parceiro comercial para bancar o contrato. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que a Macaca apresentou hoje pela manhã João Lucas Melo Brasil. É ele quem comanda a empresa Melo Brasil Holding, uma empresa multinacional que patrocina a Ponte Preta desde abril deste ano, e já mais detalhes dessa parceria. O João inclusive disse que no futuro tem interesse em adquirir uma possível SAF da Ponte Preta, e já mais detalhes sobre esse novo parceiro da Macaca. Pelo lado do Guarani, o Bugre segue treinando de olho no confronto diante do Caxias, partida que acontece no próximo sábado às 11 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro, e para esse confronto o técnico Hélio Cizenando tem um retorno muito importante. O lateral esquerdo Emerson Barbosa já voltou a trabalhar com a equipe e deve retornar ao time titular. Batistão. 17:09 está no ar. Esporte em Debate até 19:30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, é o nosso youtuber man, ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um joinha, manda like. Muito obrigado para você que assina o canal, e você que ainda não é assinante, seja, não paga nada e você ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado também para você que está lá no meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Aproveita, manda joinha e lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
importados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Fala faixa, aqui é Denilson Show e o recado de hoje vai para quem gosta de fazer aquela fezinha. Se for jogar, é com responsabilidade, hein? Na KTO, a gente entra em campo com disciplina e consciência, equilíbrio e conexão. Bota a faixa no braço e vem jogar comigo em kto.bet.br/seja faixa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h13 em Campinas. Atenção! Você que quer assistir de graça Ponte Cuiabá amanhã, estádio majestoso no setor de Vitalícias. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue o número de WhatsApp, pegue a senha. Neste momento está no rodapé da tela. Mas durante todo o programa vai estar lá no topo da página, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Então, neste momento, no rodapé da tela, mas durante todo o programa, estará fixado no topo da página, lá onde o pessoal deixa comentários. Então, vou repetir, ó. Pegue o número de WhatsApp, não é o número que você manda mensagens, não. É outro número, é um número exclusivo para sorteios. Onde está o número? Está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento, no rodapé da tela e durante todo o programa, fixado no topo da página, onde o pessoal deixa comentários. Então vamos combinar, ó. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. São 3 coisas: nome completo, CPF e a senha. Não são pares, são ingressos individuais. E os ingressos serão retirados amanhã, dia do jogo, lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Você pode ir para o jogo e já retira o ingresso lá. Repito, não são pares. Serão 10 ganhadores. Cada ganhador vai retirar um ingresso lá na loja, lá no setor do torcedor camisa 10 da Ponte Preta, lá mesmo no estádio. Chegando lá, você diz que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. É o ganhador, né? Você que eu tô dizendo é você o ganhador, mas é um sorteio. E o sorteio é eletrônico, é por isso que é importante você colocar o nome completo, o seu CPF e a senha.
E também não adianta você mandar 2, 3 vezes. Às vezes o torcedor acha que mandando várias vezes ele tem mais chance. Não terá, porque o sistema elimina 2 CPFs iguais. Então é perda de tempo. Então não adianta, manda um CPF. Mas tem 10 pessoas aqui na família. As 10 pessoas têm CPFs diferentes. Se sim, todas podem participar. Nenhum problema. O sistema elimina 2 CPFs iguais. Então não adianta mandar 2 vezes, 3 vezes, que vai concorrer somente um CPF. São 10 ingressos, 10 ganhadores para o setor de vitalícia do Estádio Majestoso. Participe e boa sorte para você. 17:17. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com o saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Eu falei aqui da retirada dos ingressos. Os ganhadores são 2 possibilidades. Os ganhadores vão retirar. Se for antes da abertura dos portões, a entrega será feita na sala principal do TC10. Portaria 2. Se for a retirada após a abertura dos portões, os portões abrem 2 horas antes do jogo. A retirada, nesse caso, passa a ser na sala VIP do torcedor camisa 10, o TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros e da vitalícia Portão 1. Então, participe, boa sorte para você que quer assistir de graça Ponte e Cuiabá. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Temos a imagem, não temos o som. Só dá uma ligadinha. Não tá saindo ainda. Vamos tentar mais uma vez. A imagem é ótima, mas o som não está saindo. Ok. Já o CH participa assim que a gente conseguir acertar aqui o som do CH. Ouvinte participando. Por favor, denuncie o derrame de ingresso para organizadas que revendem por 10 pilas. Edu Pontes. Isso aí é coisa para a polícia, né? Não é para a imprensa. Isso é coisa para a polícia. Se tiver fazendo papel de cambista,
tem que fazer uma denúncia formal a uma delegacia. E aí vai, evidente, né? O policial vai agir. Ouvinte participando. Boa tarde, Batista. Deixei de escutar o programa por conta. Olha, não vou dar sequência, tá? Você está fazendo acusações. Volto a repetir, sempre que fizer alguma acusação, tem que ter provas daquilo que está acusando, né? Então aí não dá para colocar aqui na minha boca assuntos que não tenho o conhecimento e também não tenho provas. Se não for isso, estou sempre à disposição para atender aqui os ouvintes que participam com a gente. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. O ouvinte continua mandando para cá mensagens 97102-1493. Boa tarde, Batista. Só por curiosidades, vocês se lembram do atacante Deni Júnior, que passou recentemente pelo Guarani? Aqui teve muita dificuldade para fazer os gols, mas atualmente está no time terceiro colocado da primeira divisão tailandesa. Em 37 jogos já fez 20 gols e 11 assistências. Sinceramente, fiquei impressionado com esses números. KKKKK. Ouvinte. Vou dizer o nome aqui do nosso ouvinte, Rafael. Primeira divisão tailandesa. 20 gols em 37 jogos. É aquela história, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo aí, Batista? Sim. Isso é muito importante. Você me ouvir faz com que minha segunda-feira seja diferente. Vamos ao Fala, galera. O aumento dos ingressos para o duelo contra o Cuiabá foi uma medida necessária ou um equívoco da diretoria da Ponte? Agora não é hora de ficar aumentando o preço de ingresso. Se eu for um verdadeiro tiro no pé, eu quero estar errado, eu quero que amanhã tenham 20 mil pessoas no Majestoso. Mas não vai acontecer isso, infelizmente. Né? Eu lamento muito. Agora não era a hora. Mais uma atitude equivocada dessa diretoria. Isaac completou recentemente. 17 horas e 24 minutos em Campinas. Ah, achei que o CH já tinha terminado. Pois não, seguindo o CH. Seguindo. Isaac completou recentemente 100 jogos com a camisa do Guarani. Qual o conceito do meia vestindo a camisa do Bugre, somando as 3 passagens? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Acho que é boa. Fazer 100 partidas em um clube de futebol hoje é muito difícil. Teve altos, teve baixos, mas eu acho uma passagem com conceito bom. Batista. 17h25, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas. Serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência.
Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Krasnodar enviou uma proposta de 7 milhões de dólares, o que dá 36 milhões de reais pelo Christian, jogador da equipe do Cruzeiro, meio-campista. O Krasnodar é da Rússia, só que o Cruzeiro recusou a proposta pelo jogador de 25 anos de idade. E o Bahia está negociando a saída do zagueiro Gabriel Xavier para o Shenzhen Pen City, clube da China. Esse jogador está sendo negociado, ele tem 25 anos de idade. O Alex Telles tem contrato com o Botafogo até o final de 2026, ou seja, no meio do ano agora ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Tem vários clubes interessados, mas o Botafogo quer negociar a continuidade do contrato dele, a renovação de contrato. E para fechar o mercado da bola, o Gum, aquele mesmo zagueiro que passou pelo Fluminense, jogou aqui na Ponte Preta em Campinas, recentemente passou pelo CRB, ele se aposentou dos gramados, mas ele virou coordenador técnico e vai trabalhar justamente no CRB lá em Alagoas, Batista. E do Guarani, qual é o principal destaque para o noticiário já em Breno? Bom, os jogadores que estavam machucados, que saíram machucados durante o jogo diante do Amazonas, Batista, o Maurício Antônio e também o Emerson, já estão treinando. Ou seja, se ninguém se machucar durante essa semana, o técnico Hélio Cizenando tem todo o elenco à disposição para o jogo contra o Caxias no próximo sábado, Batista. 17h29, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, o nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o Dr. José Henrique Spessi, ele que é diretor jurídico da Ponte Preta. Então, Dr. Spessi, primeiramente, boa tarde para você, um prazer mais uma vez estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigado por nos atender aqui no Esporte em Debate. Boa tarde, Piscinato, boa tarde, Batista, CH, Breno, um prazer estar com vocês, atender, e essa oportunidade é muito importante para a Ponte, para os seus ouvintes e para a nossa nação pontepretana. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um assunto que foi muito comentado nas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, que foi a publicação de um edital na última sexta-feira, dia 5 de junho, de uma convocação de uma reunião extraordinária para debater o assunto SAF na Ponte Preta. Gostaria que o senhor, como diretor jurídico da Ponte Preta, falasse um pouco mais para o torcedor pontepretano que ouve a Rádio Bandeirantes nesse momento, sobre esse passo aí, para quem sabe, no futuro, uma possível SAF na Ponte Preta. Gostaria que você explicasse de uma forma mais clara, até para aqueles torcedores mais leigos assim, sobre o que essa reunião representa para uma possível SAF na Ponte Preta. Perfeito. Obrigado novamente pela oportunidade, porque realmente é importante esclarecer várias questões que envolvem esse assunto, né? Como você mesmo lembrou, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a próxima semana, próxima quarta-feira. Então, o que vem acontecendo? O nosso estatuto, o Estatuto da Ponte Preta, ele prevê que o Conselho Deliberativo se reúna ordinariamente na segunda quinzena de junho. Então, obrigatoriamente, nós teríamos que convocar uma reunião para o Conselho. Então, aproveitamos essa obrigatoriedade prevista no Estatuto
e convocamos juntamente no mesmo dia, até para otimizar tempo e custos, né, essa reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Nós que eu digo, obviamente, a presidência do Conselho Deliberativo. Para quê? Para tratar exatamente do que o Estatuto exige, né, a possibilidade de se criar uma SAF da associação. O que vem a ser isso? Como muita gente fala, SAF daqui, SAF dali, o que é uma SAF? SAF é uma empresa que opera o futebol. Ela pode ser uma empresa totalmente independente ou pode ser uma pessoa jurídica vinculada à associação. Então, inicialmente é isso que se pretende constituir, uma SAF da própria associação Ponte Preta, né? Sem pensar em investidor ou nada nesse horizonte. Não que lá futuramente isso não possa vir a acontecer, mas aí vai ocorrer uma nova discussão envolvendo negociações, e isso tem que passar novamente pelo Conselho, né, Deliberativo, pela Assembleia de Associados. Agora, vocês me perguntam por que tratar desse assunto agora? Por uma razão muito importante, muito relevante para a Ponte Preta, a questão tributária, né? Acho que grande parte dos seus ouvintes, de nós todos, estamos acompanhando já há um bom tempo que ocorreu no Brasil uma reforma tributária, né? Vai acontecer a mudança aí na tributação em vários setores, no varejo, na própria pessoa física, se criando, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, imposto do varejo, etc. Essa nova tributação para o futebol vai também impactar fortemente as associações que exercem o papel de operar o futebol, que é o caso dos times como a Ponte Preta, dos clubes como a Ponte Preta, que são organizados como associações. Então, ou a gente organiza o futebol sendo gerido por uma associação, né, e a característica da associação, ela, como ocorre em grande parte dos clubes, né, possui conselho deliberativo, associados, diretoria executiva, conselho fiscal, né, como tradicionalmente ocorre, ou os clubes de futebol podem optar pela SAF, que é a chamada Sociedade Anônima de Futebol. No âmbito tributário, essa reforma tributária, que para as associações passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2027, vai impactar diretamente num aumento da carga tributária para as associações. Para vocês terem uma ideia, atualmente, uma associação esportiva ela tem uma carga tributária de cerca de 5%, 6% sobre a sua receita, né, sobre o seu faturamento, né? Essa carga tributária das associações vai passar a ser de 16% ou mais a partir de janeiro. Então, esse impacto tributário nas associações esportivas que operam futebol é drástico. E a transição para que esse impacto da nova tributação não ocorra é a associação migrar a atividade do futebol para uma SAF, mas uma SAF própria da associação, sem perder o controle, sem ter necessariamente um investidor, onde a SAF vai ter, na reforma tributária que começa a vigorar também em janeiro, os mesmos atuais 5%, 6% de impacto tributário na sua receita e faturamento. Ou seja, para a atual conjuntura da Ponte Preta, que está enfrentando aí um cenário financeiro bastante sensível, bastante delicado, é imprescindível a gente criar a SAF junto da associação para que a gente transfira a atividade do futebol para essa pessoa jurídica da própria Ponte Preta, na modalidade SAF, para manter a mesma tributação que hoje é das associações, de em torno de 5%, 6%. Ou seja,
para que não ocorra nenhuma mudança na atual tributação da Ponte Preta, a gente tem que migrar para a modalidade SAF, mesmo que seja uma SAF própria, da própria Ponte Preta, né? Se essa SAF da Ponte Preta não for criada até durante esse período de 2006 e a associação continuar sendo mantida na gestão do futebol, a nossa tributação vai subir exponencialmente, dos atuais 5% para mais 16%. Então, imaginem, só para tentar ilustrar, para os ouvintes acompanharem, de um faturamento de 10 milhões de reais, por exemplo, que se pagaria de tributos no ano, por exemplo, cerca de 500 mil reais, nós teríamos que passar a pagar 1.500.000 reais, ou seja, mais de o dobro, o triplo de custos tributários se mantivermos a gestão do futebol na pessoa jurídica associação. Então, essa migração para a SAF, ela é crucial para que as finanças do clube continuem tentando se equilibrar como nós estamos tentando fazer. Ô, doutor Spes, antes da gente rodar aqui as perguntas com os membros da equipe, só mais uma minha. Já existe alguma sinalização de alguma empresa, de algum parceiro aí próximo à Ponte Preta para a compra de uma possível SAF? Claro que você disse, o projeto está bem no início ainda, vai ter a primeira reunião para discutir o assunto SAF na Ponte Preta, mas já existe alguma sinalização de alguma empresa, de algum parceiro interessada na compra de uma possível SAF da Ponte Preta? Não existe ninguém que demonstrou de forma categórica o interesse num investimento na SAF Ponte Preta. O que existe é muita especulação, existe, obviamente, interesse num sentido mais geral, mais eu diria, de interesse até pela oportunidade que venha a acontecer no futuro com relação à Ponte Preta. Porque a Ponte Preta, apesar da situação que ela se encontra do ponto de vista financeiro hoje, e a diretoria tem tentado buscar um equilíbrio das receitas e despesas, buscar a capitalização do clube, e temos conseguido, é algo difícil, é algo duro, mas estamos empenhados em fazer isso. Vale lembrar que na última semana conseguimos uma capitalização de 2.500.000 reais para buscar sanar compromissos que existiam. Então a diretoria está trabalhando incansavelmente para equilibrar as contas da Ponte Preta. Estamos conseguindo aos poucos. Não é do dia para a noite que o horizonte azul vai acontecer. Então, apesar desse cenário financeiro delicado que a Ponte Preta vem enfrentando, a Ponte Preta ela gera uma atração para o mercado. Por quê? Se você comparar outros clubes de futebol que se encontram numa situação, apesar de ter uma fama ou uma posição competitiva melhor, mas se você for usar uma lupa para verificar as contas desses clubes, apenas para citar um exemplo, né, do famoso Clube de São Paulo, Corinthians, a dívida, isso não é uma especulação, isso está lançado no balanço do próprio clube. Corinthians tem um balanço e lançou no balanço uma dívida total de quase 3 bilhões de reais. E existe nesse mesmo clube um déficit registrado no balanço de mais de 140 milhões de reais, tendo um patrimônio líquido negativo que quase chega a 750 milhões negativo no patrimônio líquido. Ou seja, uma SAF nesse tipo de clube, numa situação financeira, é considerado uma situação muito pior, muito ruim do ponto de vista econômico financeiro. A Ponte Preta, apesar dos problemas financeiros que ela vem enfrentando, comparativamente não possui isso. Ponte Preta possui um patrimônio
grandioso, possui um estádio que tem um patrimônio, um valor patrimonial gigantesco, não só do ponto de vista econômico, mas da oportunidade que esse estádio pode criar na construção de uma arena multiuso, por exemplo, né? A Ponte Preta possui outros ativos importantes, sem contar a possibilidade de um clube capitalizado vir a ter uma competitividade muito maior e isso gerar uma receita bastante significativa. Então, enquanto negócio, futuramente é evidente que vai haver interesse do mercado e obviamente que o mercado está olhando a Ponte Preta, mas nenhuma proposta firme, não há uma negociação com ninguém, apenas interesse de agentes do mercado. Batista, doutor José Henrique Spesse ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Doutor José Henrique Spesse, primeiro, muito obrigado por atender aqui a solicitação da nossa reportagem, prestando importantes esclarecimentos a respeito de SAF. Eu estava prestando atenção e você falou aí em 16%, essa seria a carga tributária, caso o clube não se adapte à SAF que paga 6%. Eu participei recentemente de um debate a respeito dessa questão aqui em Campinas, aqui no Royal Palmer Hall, com a Fenaclubes, que tem como presidente o Arialdo Boscolo. Esteve presente também o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes. Um evento gigante com a presença dos principais atletas olímpicos medalhistas e também dirigentes de clubes. E lá o debate, o número que foi apresentado, o percentual, o recolhimento é de 11,4% e não 16%, e para as SAFs de 6%, causando inclusive uma indignação absurda. Até o presidente do Flamengo esteve lá, o BAP, e o Flamengo disse ele lá que faz um investimento de 40 milhões em modalidades que são consideradas modalidades olímpicas, não tem nada a ver com o futebol. E aí os clubes que são associativos investem pesadamente para gerar os atletas que futuramente estarão disputando competições olímpicas, defendendo o Brasil, serão penalizados com uma tributação superior àquela da SAF, que a SAF nada mais é do que uma empresa lucrativa, enquanto que o clube associativo é uma entidade que não visa lucros, que o fim não é lucrativo. Enquanto que a SAF, o objetivo da SAF é lucrar, é conseguir o objetivo. Então, da onde vem esses 16% que eu estou tentando entender, porque a lei fala em 11,4% e não 16%, e 6% para SAFs? Na verdade, Batista, o que a reforma tributária ela passou na verdade, vai passar a vigorar a partir de janeiro de 27, né? Isso. As associações, como você bem lembrou, elas não possuem finalidade lucrativa. Então, até hoje, até na modalidade tributária tradicional, que vigora ainda hoje, as associações tinham praticamente isenção tributária de quase que todas as operações que ela realizava. Elas só pagam, na verdade, o INSS, né, que é muito justo, sobre a receita bruta, a base de 5%. Então, hoje em dia, uma associação ela paga cerca de 5%, 6%, a depender da folha, né, que incide sobre, na verdade, a carga tributária sobre a folha de pagamento. Com a reforma tributária, as associações elas vão passar a pagar também aqueles novos tributos que foram criados pela reforma tributária, o IBS e o CBS, e não vão deixar de pagar o INSS também, sobre a folha de salários, né, as chamadas contribuições previdenciárias. Então vai se somar 11% do IBS e CBS,
mais 5% sobre as contribuições previdenciárias. Daí os 16% que as associações vão ter que suportar a partir de janeiro. Então, talvez aí o 11% que foi falado, faltou incluir os 5% da previdenciária, que vai dar os 16%. Então, uma associação que hoje só paga a previdenciária na base de 5% sobre a receita, sobre a folha, vai passar, além dessa, a pagar também um imposto chamado IBS-CBS, que vai acrescentar mais 11% sobre esses 5%, dando aí 16% ou mais. Na modalidade associação, né? A SAF, ela tem um tratamento diferenciado. Ela foi criada, e o legislador criou as SAFs voltadas para o futebol, para a operação do futebol. E eu entendo que, apesar de ter uma diferença das SAFs, apesar de as SAFs serem lucrativas, elas têm uma operação voltada para uma área, né, esportiva, que é uma área esportiva que move não só a questão econômica financeira, mas move, como tradicionalmente e culturalmente ocorre no nosso país, move milhões de pessoas, né? Nenhuma outra modalidade esportiva, nenhum outro evento de grande porte consegue reunir semanalmente, num final de semana, 30, 40, 50 mil pessoas simultaneamente em vários locais, né? Dando um movimento de envolvidos, falando só daqueles que frequentam os estádios, mas aí a gente tem também televisão, operação do futebol, alimentação, viagens, etc. E isso impacta, obviamente, indiretamente em outras receitas, em outros faturamentos, né, que vão gerar a operação do futebol como um todo, um grande negócio financeiro econômico, não só para a SAF, mas para a arrecadação de tributos que são consequência dessa operação. Imagine que você vai para o estádio, você tem que pegar o seu carro, parar num estacionamento. O dono do estacionamento é uma empresa, ele paga tributo. Né? Você entra no estádio, você vai comprar um pastel, uma Coca-Cola, o dono da lanchonete paga tributo, né? Ou então você quer assistir um jogo em São Paulo, numa capital, numa grande final, numa outra cidade mais distante, você tem que pegar avião, ficar em hotel, comer em restaurante. Tudo isso gera tributação. Então, pela situação que envolve o futebol como um todo, a SAF, apesar de ser lucrativa e ter um regime tributário privilegiado, do ponto de vista global, o futebol gera muita receita tributária para o Estado. Então, na minha visão, é correta essa tributação para as SAFs, tendo em vista esse mercado olhando como um todo. CH, a sua pergunta, estamos entrevistando o doutor José Henrique Spessi, diretor jurídico da Ponte Preta. Boa noite, doutor. A minha pergunta é objetiva, mas eu tenho certeza que ela é muito abrangente, porque eu fico à distância aqui e só imagino o que no dia a dia vocês estão passando com tantos problemas. Para o departamento jurídico, como é que está sendo o dia a dia para administrar tanto problema? Boa noite. Boa noite, CH. Obrigado a toda a bancada. Olha, CH, objetivamente, eu diria que é um desafio, né? Então, quando a gestão começou, e eu tive a honra de ser convidado pelo presidente Torrano para participar da diretoria, na condição de diretor jurídico, comandar essa parte importante que hoje representa aí a administração do clube, eu encarei isso não só pelo amor que eu tenho pela minha gloriosa Ponte Preta como torcedor, né, mas como profissionalmente um grande desafio. E na minha trajetória profissional, eu tive vários desafios.
E eu acredito que esse é um dos maiores desafios que eu estou enfrentando. E na minha trajetória profissional, eu, de alguma forma, tive muito sucesso nos meus desafios. E eu tenho certeza que esse enorme desafio que é a Ponte Preta, a gente vai ter muito sucesso. A gente tem que ter paciência, porque a Ponte Preta está numa situação sensível, delicada, que não é de hoje, né? Isso vem sendo acumulado há décadas. Então, superar isso, naturalmente, não é tarefa fácil e nem é uma tarefa de um dia, uma semana e um mês. Mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho muito importante, empenhados em resolver o problema da Ponte Preta, trazer a Ponte Preta para o protagonismo que ela sempre teve no futebol nacional. E a gente vai conseguir, mas a gente também tem que ter paciência, porque realmente é um desafio muito grande. Breno Beretta, a sua pergunta ao doutor Espécie. Boa tarde, doutor Espécie, prazer falar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A Ponte tem vários credores hoje. Para a Ponte se transformar em SAF ou para a Ponte, pensando no futuro, vender essa SAF, como que fica essa relação com os credores? A gente sabe, por exemplo, o Sérgio Carnielli hoje é o principal credor da Ponte Preta. Como que fica em relação a essa dívida grande? Vocês já tentaram conversar com ele? Ele teria um interesse, ou poderia, no caso, se a SAF for comprada, uma parte da SAF ir para o Sérgio Carnielli em troca dessa dívida grande? Porque, com relação à dívida, é o que mais preocupa o torcedor da Ponte Preta. Um abraço para você, doutor Espécie. Obrigado, Breno. Prazer falar com você. Obrigado a todos novamente. Bom, o problema financeiro da Ponte Preta já é público e notório, né? É um problema sério, que a gente vem tentando equilibrar e buscar aí uma solução que estamos aplicando no decorrer desse desafio que emendando com a pergunta do CH, é um desafio muito grande. Nesse momento, né, até aproveitando novamente a grande audiência que esse programa possui, que atinge aí grandes torcedores da Ponte Preta, conselheiros também, nesse momento é importante deixar claro que a busca por aprovar no Conselho Deliberativo a cisão, né, ou seja, a separação da operação do futebol exclusivamente, jogar para dentro de uma SAF, que vai ser uma SAF caseira da própria Ponte Preta, nesse momento que a gente busca é resolver a questão tributária, que, como eu falei, ela vai gerar um impacto terrível para as associações como a Ponte Preta, e a gente precisaria estar preparando todo esse cenário, né, toda essa questão formal ainda nesse ano. Então, aí a importância da aprovação dessa autorização que o Conselho Deliberativo daria para que a Ponte Preta crie a SAF da própria Ponte Preta. Então, nesse momento, o desafio é esse, é buscar convencer os nossos valorosos conselheiros, buscar convencer e demonstrar para a nação pontepretana que a gente está empenhado em superar desafios. O desafio agora é essa questão tributária. Se a gente não conseguir transformar a operação do futebol para dentro de uma SAF da própria Ponte Preta, a partir de 1º de janeiro a gente vai ter mais uma despesa, mais um impacto financeiro que não existe hoje. Então, diante do quadro econômico que a gente tem de dificuldade, se a gente não caminhar apenas o futebol para uma SAF, a gente vai estar numa situação muito pior do que a que temos hoje. Não quer dizer que, futuramente, essa SAF não possa gerar interesse do mercado e de investidores, e que venham, eventualmente, procurar a Ponte Preta para entrar como investidor. Mas aí é um outro desafio, né? Não existe essa conversa, não existe
nenhuma negociação, nada que qualquer tipo de investidor sentou para oferecer A, B ou C situação, né? Aí, nesse momento, já tentando responder a sua pergunta em relação aos credores, às dívidas, eu acho que aí, nesse momento, é o momento de a gente conversar com a questão dos credores, né? E que estamos, não só futuramente, a gente está aberto, dia após dia, a conversar com os credores, qualquer um deles que sejam, né? A gente não trata os credores da Ponte Preta de forma diferente. O mesmo credor que tem um crédito a receber de alguns reais, eu trato com a mesma dignidade e com a mesma valorização com um grande credor que tem direito de receber milhões de reais da Ponte Preta. E eu acho que nesse momento, lá no futuro, que vem eventualmente a ter algum tipo de interesse real numa SAF por meio de investidores, certamente esse investidor, ele próprio vai ter interesse em buscar uma equação para a questão das dívidas. Doutor José Henrique Spesse, qual é a próxima reunião para tratar de SAF? Já está marcada? Já no âmbito do Conselho Deliberativo, né? Por conta do Estatuto, a gente precisa respeitar rigorosamente, né, o que o Estatuto determina. Então, foi publicado o edital na última sexta-feira, dia 5, né, convocando os membros do Conselho Deliberativo para reunião extraordinária e ordinária no dia 17, na próxima quarta-feira, né, para tratar dessa questão da criação da SAF da Ponte Preta, a nossa SAF caseira, para que o futebol passe a ser gerado do ponto de vista formal por essa SAF interna da Ponte Preta. Para isso também, até agradeço também a oportunidade, Batista, no dia anterior, no dia 16, também haverá uma audiência pública voltada para todos os conselheiros, membros do Conselho Deliberativo, natos e eleitos, para esclarecimentos, né? Não só eu, como outros membros da diretoria, dos conselheiros, estaremos lá no final da tarde, não lembro exatamente o horário, salvo engano, a partir das 5 da tarde ou 18 horas, uma audiência pública para atender todos os conselheiros, para que tirem quaisquer dúvidas a respeito dessa questão da transformação do futebol para ser operado por SAF, a ser criada pelo Conselho Deliberativo, né? Então, no dia anterior, a gente vai esclarecer qualquer tipo de dúvida que os conselheiros tenham, para que no dia seguinte, na quarta-feira, quando então haverá a própria reunião extraordinária, os conselheiros já tenham todas as informações ao seu acesso, para que, na minha visão, seja aprovada essa sugestão de cisão da operação do futebol para uma SAF interna da própria Ponte Preta. Um abraço, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Batista. Estou às ordens e um forte abraço a todos e a toda a nação ponte-pretana. 18 horas, chance extra tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica muito mais fácil acertar aquela aposta. Afinal, você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim: você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80, ativa a chave extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim, você pode apostar.
Baixe o app da KTO e jogue com confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Bandeirantes. São 18 horas e 1 minuto em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá pro Fala, galera. O aumento dos ingressos para o duelo contra o Cuiabá foi uma medida necessária ou um equívoco da diretoria da Ponte? Um grande equívoco. Não sei qual o objetivo dessa medida, a não ser para diminuir a pressão sobre a diretoria. Fora isso, não vejo nenhum objetivo. A Ponte faz tempo que paga para jogar, porque os jogos dão prejuízo. E aumentando o ingresso, vai diminuir o número de pagantes, que não atingiu 2.000 pagantes no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Então, ao invés de usar o público, a torcida, o cenário, a atmosfera a favor do time que precisa ganhar o jogo, não. Sobe o preço. E todo mundo sabe que subindo o preço, num jogo de terça-feira à noite, vai diminuir ainda mais o público da Ponte, que tem sido diminuto. Então, qual o objetivo? Não vai arrecadar mais. Não vai estancar o prejuízo de entrar em campo. Qual é o objetivo disso? Não ter o incentivo da torcida para com os jogadores? Não colocar um cenário que é, de certa forma, avesso às pretensões do adversário? É isso? Não quero... Vamos jogar com campo neutro. É melhor para a Ponte. Quando que isso foi melhor para a Ponte? Né? Se você cria uma situação favorável a quem joga em casa, automaticamente e por via de consequência, você cria uma situação embaraçosa para o adversário. Você cria um cenário, futebolisticamente falando, desfavorável para o adversário. Fica um ambiente inóspito para quem está jogando fora de casa. É aquilo que a Ponte tem hoje de arma. É a sua torcida. É o seu estádio. São os aspectos campo e torcida. Mas não. Eu acho que é só uma coincidência e não estou sendo irônico, tá? Quando eu for irônico, eu vou dizer estou sendo irônico. É só uma coincidência. Só. Logo depois de um jogo onde existiram protestos mais concretos, sobe o preço. 100 pau para geral, 50 a meia. De 60 para 100. Olha o tamanho do percentual de aumento. Então, eu realmente acho que foi um equívoco, mas alguém da diretoria poderia nos explicar melhor isso, com números e principalmente depois do borderô de amanhã na mão. Ó, contra o Botafogo, arrecadou X com 2.000 pessoas arredondando. E contra agora o próximo adversário no jogo de amanhã, que é o Cuiabá, arrecadamos X com este número de pagantes. Eu acho que é exatamente o contrário. Precisaria se fazer uma campanha para a Ponte ganhar o jogo, para colocar 8, 9, 10 mil pessoas com ingresso simbólico, para ganhar o jogo e tentar sair da Série C, como aconteceu com a Ponte na primeira divisão, na Série A, em jogos emblemáticos em que deu tudo certo. E a Ponte precisava ganhar e ganhou, e permaneceu na Série A, contra a Brasiliense, contra o Fortaleza. Aqueles que acompanharam sabem do que eu estou dizendo. Ingressos vendidos a R$1,
e quem comprasse um levava mais um com ele gratuito. 20 mil pessoas no estádio. Atmosfera muito ruim para o adversário e muito favorável para a Ponte. E a Ponte permaneceu na Série A, não é na Série B, não. Agora precisa a mesma coisa. Então, o caminho percorrido daquilo que deveria ser feito foi exatamente o contrário. Por isso eu acho que é um equívoco. E agora o Fala Galera do Guarani. Isaac completou recentemente 100 jogos com a camisa do Guarani. Qual o conceito do meia vestindo a camisa do Bugre, somando tudo, as 3 passagens? Ele está na 3ª. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Regular. Batista. São 18h07. O Arraiado Igatacado tem tudo para o sucesso da sua festa junina. Grande variedade de produtos típicos e o melhor preço para sua economia. Igatacado. Produtos no atacado e no varejo, tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Loja em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris, e também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para pagar as suas compras. Cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também pode pagar nos sistemas digitais. Saiba mais no site iga.com.br. Siga também no Instagram e no Facebook em Iga Atacado Oficial. Bandeirantes. São 18h08. Se você tá afim de ganhar ingresso para o jogo da Ponte contra o Cuiabá, amanhã, 19 horas, estádio Majestoso, setor de Vitalícia. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, pegue lá uma senha e um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. Sorteio de 10 ingressos. Não são pares. Serão 10 ganhadores e os ingressos serão retirados lá mesmo no Estádio Majestoso no dia do jogo, ou seja, amanhã. 10 ganhadores. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 12 minutos, hoje até 19h30. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br. Lá tem mais informações, detalhes, tudo aquilo que você precisa para realmente saber tudo sobre a Aroma das Ervas. E atenção para a convocação especial, convocação oficial da Aroma das Ervas. E estamos na Semana do Mundial de 2026 Brasil. Estreia no sábado. Então vamos lá. Chimichurri, camisa 10 das carnes na brasa. Churrasco, parrilha e costela. Lemon Paper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado aqui é aquele que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batatas, petiscos e pães. Vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Churrasco, pães e petiscos. Essa é a convocação da Aroma das Ervas para o Mundial de 2026. Aroma das Ervas. 18h16, Guarani chegando na Bandeirantes. Breno Beretta diz aí, bebê.
Bom, Batista, hoje os jogadores do Guarani treinaram pela manhã no CT. No último sábado teve jogo treino. Já eu vou contar os detalhes a respeito desse jogo treino. O Guarani venceu por 3-1 a equipe do Santo André. Santo André que está disputando atualmente a Copa Paulista. Antes, nós vamos ouvir o que disse o Renan Castro, lateral esquerdo. Ele, quando entra muito bem. É o substituto imediato do Emerson, que é o titular com a camisa bugrina. O Emerson, no último jogo, se machucou no comecinho da partida e o Renan Castro, mais uma vez, deu conta do recado. O Renan Castro fala inicialmente desse bom momento que vive o Guarani. Acredito que é um bom momento, a gente vem numa crescente boa na competição. Somos líderes da competição. A gente sabe que a dificuldade da Série C ela é grande. E acredito que a gente está no caminho certo, a gente tem conseguido performar, a gente tem conseguido fazer bons jogos. Então, evoluir a cada dia, a cada jogo, para a gente conquistar o nosso objetivo final. E o que o Hélio mais cobra assim, de vocês no dia a dia nos treinamentos? Intensidade, cara. Nosso treinamento no dia a dia ele é muito intenso. É um treinamento que exige muito de nós. Reflexo disso é o jogo. Todos os jogos nossos que a gente tem feito, tanto dentro de casa como fora, a gente tem tido boas performances, principalmente na parte física, técnica também. Então é o que ele mais cobra, é entrega. Isso daí a gente acredita que por vestir a camisa do Guarani e dentro da filosofia de jogo que ele pede pra gente, é uma coisa que a gente não pode abrir mão nunca. Cara, acho que é muito importante a gente ter uma defesa sólida, né? Não é só a linha de 4, não é só o goleiro. Isso vem desde lá do início, é um comprometimento de todo mundo que está dentro de campo. E o mais importante é que todos os jogos que nós vencemos a gente não sofreu gol. Isso mostra o quão importante é, numa divisão tão equilibrada como é a Série C, a gente não tomar gols. A gente fica muito mais próximo da vitória, é isso que tem acontecido. Tanto que nas nossas vitórias foram todas, a gente não sofreu gol, como eu disse. Então é continuar nesse caminho, continuar sendo uma equipe sólida defensivamente, continuar sendo uma equipe muito competitiva, que com a qualidade que nossa equipe tem, a gente com certeza vai ter mais chance, vai estar mais perto da vitória. Cara, a gente sabe que quando a torcida ela vem, ela apoia a gente, é muito importante, e a gente conta muito com o torcedor, a gente conta muito com o apoio dele, para que a cada jogo, a cada oportunidade que a gente tiver aqui dentro do Brinco. Então eu tenho certeza que essa sintonia, torcida, equipe, quanto mais ela estiver unida, é importante para a gente. Então a gente conta muito com o torcedor durante essa temporada para que a gente possa juntos conquistar o principal objetivo do Guarani. Bom, Renan Castro foi muito bem no jogo diante do Amazonas, a goleada do Guarani por 5-0. Dá até para dizer que quando entra o Renan Castro, a gente nem sente falta do Emerson. O Emerson é o titular absoluto, bom jogador, mas ele tá no mesmo nível praticamente do Emerson. É claro que o Emerson tem mais experiência, mais rodagem com a camisa do Guarani, mas o Renan Castro entra muito bem. E a notícia boa de hoje é que o Emerson voltou a treinar. Então o Renan Castro vai para o banco de reservas se o Emerson nada sentir durante a semana. Ele teve uma torção do tornozelo esquerdo numa dividida no começo do jogo contra o Amazonas. Estava 0-0 ainda, antes daquele escanteio. Foi logo depois da dividida que gerou o escanteio e o gol de cabeça no início do jogo do William Farias. E daí o Emerson foi substituído, mas hoje ele voltou aos treinamentos, provavelmente sábado estará em campo. No jogo treino do último sábado ele não participou, só que os outros jogadores participaram, pelo menos 35 minutos cada jogador, para o técnico Hélio Cizenando observar o time, e foi no jogo treino contra o Santo André no CT. Bom, os gols do Guarani marcados pelo zagueiro Maurício Antônio, que também já está recuperado de um problema muscular. Pelo que eu soube, ele tem uma tendinite e é por isso que às vezes ele sente dor. Mas agora ele está recuperado, fez até o primeiro gol no último sábado. O Guilherme Parede
fez um outro gol, ele que também vem entrando bem nas partidas, e o Nicolas, zagueiro da base, fez o terceiro gol do Guarani. Aliás, o Hélio Cizenano, naquela entrevista exclusiva que ele deu pra gente na tela da Band na última sexta-feira, ele falou bastante a respeito de como ele está utilizando a base até mesmo nos treinamentos. E ele levou vários jogadores da base para esse jogo treino, e eles participaram do jogo diante do Santo André. Bom, a gente vai ver algumas imagens do treinamento de hoje. Quem está nos acompanhando no YouTube, tá aí o Kaique França, em uma das imagens, o Mirandinha também aparecendo em uma das imagens. Esse garoto é o Maroto, esse garoto aí é o Maroto que vem sendo elogiado pelo técnico Hélio Cizenando, o garoto da base que atua como segundo volante e meia. Tá aí o Cachoeira, na imagem também quem tá vendo no YouTube, o Renan Castro treinando, quem tá vendo no YouTube também, o Kevin, garoto que também veio da base, o William Farias também treinando. Esse daí é o Vitinho, lateral que até o presidente do Guarani esses dias elogiou, né? Lateral do Guarani, o Vitinho pelo lado esquerdo. Tá aí o Donato com o Luca, marcando o Luca, e o Maurício Antônio em uma outra imagem, quem tá nos acompanhando no YouTube, além do Herbert, é outro participando do treinamento. Esse daí é o Mineiro, também elogiado pelo técnico Hélio Cizenando, e o Cauã Jesus aparecendo aí na imagem também. Cauã Jesus, como disse o Hélio Cizenando na última semana, ele tá mudando o Cauã Jesus de posição, colocando o Cauã Jesus mais como um segundo volante, para disputar ali a posição com o Carlos Eduardo, com o próprio Isaac, né? Que o Cauã Jesus pode fazer tanto a função de marcação quanto de armação das jogadas, o chamado box to box, de área a área, pegar a bola lá na área com os zagueiros, levar a bola lá para frente até pisar na área. Então ele tá mudando um pouco o Cauã Jesus de posição. Ele citou jogadores da base, né? E eu espero num futuro muito próximo, e bato nessa tecla, que jogadores da base possam ser utilizados no time principal. Veja só o Nicolas. O Nicolas é um zagueiro que se destaca há muito tempo. Naquela primeira entrevista exclusiva que eu fiz com o Hélio Cizenando, assim que o Hélio chegou, antes de começar a Série C do Brasileiro, ele já elogiava o Nicolas. Eu pude acompanhar o Nicolas tanto na Copinha, no Paulista Sub-20 e em treinamentos com o Matheus Costa no início do ano. Eu vi muita qualidade no Nicolas. O Nicolas que fazia a dupla de zaga com o Matheus Póvoa. E os dois são bons jogadores. Veja só, recentemente o Guarani não teve a dupla de zaga titular, porque o Jonathan acabou se machucando, e o Nicolas é o principal zagueiro que o Guarani tem pelo lado esquerdo quando o Jonathan não estiver. Eu acho que num futuro muito próximo ele vai poder jogar, assim como o Matheus. Eu acho que o Matheus e o Nicolas são melhores do que o Donato e são melhores do que o Rafael, pelos jogos que eu já vi deles na base e também pelos treinos que eu vi. São o futuro do Guarani. Veja só esses jogadores do meio campo. O Mineiro, elogiado pelo próprio Hélio Cizenando, Mineiro é um bom segundo volante, que pode atuar nessa do Carlos Eduardo, do Isaac também. O próprio Maroto citou o Hélio Cizenando, que olha, o Maroto vai dar muito bom jogador no futuro. É uma das principais joias da base do Guarani. E lá na frente tem o Kevin e tem o Rafael, que ele também está tentando lapidar para o mais rápido possível poder dar mais rodagem para esses jogadores. Bom, semana cheia que o Hélio Cizenando tem pela frente. O jogo do Guarani é no sábado, às 11 da manhã, contra o Caxias. O Caxias, pelo que eu soube, vai chegar mais cedo. Vai viajar na quinta-feira para a cidade de Campinas. Aliás, essa semana nós vamos ouvir aqui na Rádio Bandeirantes tanto o Farney Coelho, que montou esse time do Guarani. O Farney Coelho é o executivo de futebol do Caxias, e a gente vai ouvir também a palavra do técnico Marcelo Cabo. Recentemente colocamos o Marcelo Cabo para falar assim que ele subiu com o Santa Cruz, né?
e agora ele é técnico do Caxias. O ano passado, curiosamente, tanto o Guarani quanto o Caxias bateram na trave. Os dois se classificaram para a segunda fase da Série C, o Caxias, inclusive, com a melhor campanha da primeira fase, e estava com o técnico Júnior Rocha, que hoje está no Paysandu, só que o Caxias, que caiu no outro grupo, no grupo diferente do Guarani, não subiu e o Guarani também não subiu. E neste sábado, um grande jogo, 11 da manhã, a expectativa de um grande público no Brinco de Ouro, para quem sabe o Guarani conquistar mais uma vitória e ficar mais próximo da classificação à próxima fase, Batista. São 18 horas e 26 minutos em Campinas. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes quero falar da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para tirar qualquer dúvida caso você as tenha. Já tem em mãos o número de WhatsApp. Aí fica mais fácil e você ganha tempo. E tempo é dinheiro. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ô Tigrão, eu começo com você. É só para pontuar, né? Você depois segue com o seu raciocínio, comentando aí o Guarani. Sobre as laterais. Essa é uma posição carente do futebol brasileiro. E o Guarani tem 2 laterais que sai o titular, entra o reserva e não sofre solução de continuidade. Ou seja, os dois são praticamente no mesmo nível. Talvez, né, o Emerson Barbosa ganha um pouquinho, e por isso é o titular, na parte ofensiva em relação ao Renan Castro. Então, qual que é a diferença para você de um e de outro? E depois já emenda aí o seu comentário do Guarani. Acho que o Emerson já está mais aclimatado, está há mais tempo, é um titular da posição e, obviamente, que merece ser considerado titular. Tecnicamente, o Emerson apoia mais, mas o Renan Castro defende melhor. Só que o Emerson também defende. Então eu acho que a vantagem que o Emerson leva apoiando, ela é maior do que a vantagem que o Renan Castro leva defendendo sobre o Emerson. E a experiência e o maior tempo de casa, o maior tempo de aclimatação ao elenco, são ingredientes que nos levam a cravar aqui que é um acerto, pelo menos até esse momento, a manutenção do Emerson Barbosa como favorito, mas você tem razão. O Guarani está muito bem servido dentro, obviamente, do nível de competição que ele está disputando. Talvez, ou com certeza, nenhum dos 20 que disputam a Série C tem uma dupla de laterais canhotos como o Guarani tem. É isso. Com relação ao time, todo mundo à disposição, né? O jogo é só no sábado. É um jogo, digamos, pesado também, mas com favoritismo para o Guarani contra o Caxias. E eu acho que, mais uma vez, e se ele fizer isso na nossa avaliação aqui, ele estará sendo correto, e ele é o Hélio Cizenando, que ele vai manter o time. Se ele tem todo mundo à disposição, e se o time vem
no seu melhor momento dentro da competição e vem atuando neste melhor momento num 4-4-2, fazendo Isaac segundo volante, fazendo William Farias, né, o primeiro volante, soltando o Carlos Eduardo como um dos meias e o João Paulo outro, e fechando o ataque, por enquanto, com o Maranhão e com o Cachoeira, já que na zaga não vai ter mudança, nem no gol, talvez só aí. Mas há uma confiança muito grande no Maranhão. A parte tática do Maranhão, o tal do fazer a parede, o tal do puxar a marcação, prender o zagueiro. São aí algumas frases, algumas expressões consagradas no futebol. Prender o zagueiro. Pô, o centroavante não é delegado para prender o zagueiro? Ah, ele vai prender o volante que às vezes vira terceiro zagueiro, ele tira esse cara da jogada. Pô, sabe, ele vai fazer a parede, não é pedreiro. Fazer a parede, pô. Mas existem todas as virtudes do mundo vistas no Maranhão. Ele tem 2 gols, marcou 2 gols no mesmo jogo, na ótima atuação do Guarani na goleada contra o Maringá, lá em Maringá, e depois ele é bastante contestado. Mas como que nós vamos também discordar aqui do treinador que vê essas virtudes, que acha que o cara realmente abre espaços, que acha que ele atrai a marcação e os outros que chegam têm espaço para jogar? Eu já teria mudado. Eu jogaria com o Herbert centralizado como um dos atacantes e com o Cachoeira sendo o segundo dos atacantes, com o quadrado do meio que eu já falei aqui. Mas ele deve jogar com o Maranhão, não vai mexer, vai manter a base, vai manter a estrutura tática e vai ganhar o jogo, pelo menos antes da bola rolar. Essa é a nossa expectativa. Ah, mas vem um jogo que a noite foi ruim, a alimentação não caiu legal, o jogador tá meio com sono porque mudou o horário do jogo, porque o jogador tá pensando na estreia do Brasil contra Marrocos. Tudo pode acontecer durante os 90 minutos. Mas antes da bola rolar, a gente tem componentes de sobra para acreditar que o Guarani vai ganhar de novo e vai ganhar bem. Batista. E aí, CH, a sua opinião também sobre os 2 laterais, e já emenda aí com o comentário do Guarani. A diferença ela é muito clara, né? Pelo menos para mim. Primeiro que o Emerson é mais experiente, isso pesa muito num campeonato complicado como essa Série C. 2, um é mais ofensivo e o outro é melhor defensivamente. Então é uma questão até de preferência. O mais importante é que se um sair, o outro entra e não compromete. Então o Guarani está bem servido pelo lado esquerdo, e mais o meu titular é o Emerson. Mas o Renan Castro, se jogar e amanhã virar titular, está correto também. Questão de preferência. E em relação à preparação, Batista, o técnico deve manter o Hélio Cizenando a mesma base que vem sendo utilizada. E eu, toda vez que posso, falo desta maneira: é melhor que ele erre com a cabeça dele. Ele tem as convicções, e as convicções dele, até agora, trouxeram o Guarani como líder do campeonato. Dá para você discutir? Claro que dá. Claro que dá. No meu time, por exemplo, o Maranhão é banco. Mas ele está defendendo. Enquanto o time dele estiver vencendo e o Maranhão sendo um mero espectador dentro do campo, tá tudo certo. Porque torcida, essa coisa toda, e boa parte dos amiguinhos da imprensa, ganhou, tá tudo ótimo. Perdeu, nada presta. E futebol não é assim, não é? Ele deve ter, eu estou falando isso desde a primeira rodada. Nós tínhamos, e eu tenho ainda, esperança que o Kevin desabroche, que realmente se torne um titular um dia no Guarani, porque ele tem qualidade. Mas alguma coisa nesse trajeto está impedindo que isso aconteça. O Lucas já foi para o banco, recebeu todas as oportunidades. Parede já foi para o banco, recebeu todas as oportunidades. Agora o próximo a sentar no banco é o Maranhão, porque oportunidade o Maranhão teve todas. E dentro do campo teve um jogo e nada mais. Ah, mas ele é muito importante. Tá bom, eu respeito, mas eu não preciso concordar. Eu gosto do trabalho do Hélio, mas eu não preciso concordar com tudo que ele faz, né?
Eu estou aqui, não vejo treino, eu estou acompanhando o que os jogadores entregam no momento do jogo. E no momento do jogo não tem sustentação técnica para o Maranhão. Na cabeça do Hélio, tem. E para o jogo 11 da manhã, ruim para os dois, mas o Guarani é favorito, Batista. São 18 horas e 36 minutos em Campinas, seguindo o bebê. Mais um detalhe importante, né? Acabou a Série D do Campeonato Brasileiro para 2 clubes que o Guarani emprestou jogadores. Para o João Vitor, atacante, que estava no Joinville, e para o Ryuta Takahashi, que estava no Pouso Alegre. O Ryuta eu cheguei a ver, chegou a ser titular, inclusive em um jogo do Pouso Alegre, em um ou mais de um jogo, chegou a entrar em alguns jogos. Agora eu não sei se o Guarani vai emprestar novamente esses jogadores ou se o Guarani vai utilizar, colocar os atletas no elenco. Tanto o João Vitor, atacante, quanto o Ryuta Takahashi, que é meia atacante. O Lucas Martins, que está emprestado volante para o Luverdense passou na Série D de dado, então ele continua emprestado, Batista. Bom, se o Guarani for emprestar o Takahashi, vai ter que ser para uma Copa, tipo Copa Paulista, né? A menos que seja para uma outra equipe da Série C. E aí, se o Takahashi pode jogar a Série C para um outro clube, não seria melhor deixá-lo no Guarani? Agora, se for para uma Copa Paulista, aliás, o Takahashi já disputou pelo próprio Guarani a Copa Paulista. Isso aí foi o ano passado. Porque não terá uma outra competição. Terminada a Série D, ele não pode mais jogar na Série D, nos times que continuam na competição. Qual é o regulamento? Quantos jogos pode fazer na Série D, em BB? Na Série D ou na Série C, Batista? Na Série D, onde ele estava. Eu vou ver aqui quantos jogos pode fazer, eu já confirmo quantos jogos que pode fazer na Série D de dado, no máximo cada jogador. Só para saber se ele poderia ir para outro clube que segue, né, conseguiu a classificação na Série D. Quantos jogos? Espera aí que eu já vou checar, já trago essa informação. Eu vou fazer aqui um merchan e logo depois você traz aí a informação. São 18 horas e 38 minutos em Campinas. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Oi, bebê. Já tem informação aqui, são 12 jogos que um atleta pode fazer na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. O Ryuta, ele fez 8 jogos pelo Pouso Alegre, ou seja, se ele quiser ir para algum outro clube, ele pode fazer. Já o João Vitor, atacante, ele fez 16 jogos. Então o João Vitor, por exemplo, não poderia jogar a Série D de dado
como ele já jogou pela equipe do Joinville, né? Ele fez um gol e deu uma assistência. E o Ryuta fez 8 jogos pelo Pouso Alegre. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca volta a campo nesta terça-feira para pegar o Cuiabá em mais uma rodada da competição. Lembrando que a Série B não para durante a Copa do Mundo. 12ª rodada, que começou na sexta-feira com a vitória do Operário sobre o Juventude por 2-1. O Criciúma venceu Londrina por 1-0 e o São Bernardo, fora de casa, bateu o CRB por 3-2. Hoje, 8 da noite, 2 jogos: Vila Nova e Botafogo, América Mineiro e o Atlético Goianiense. Amanhã, além do jogo da Ponte, 7 da noite, tem Náutico e Fortaleza. Quarta-feira, Ceará e Avaí, além de Goiás e Novo Horizontino, Sport Recife e Atletique. Estão definidos os confrontos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com os times paulistas em campo. O 15 de Piracicaba ontem, pela última rodada da fase de grupos, já classificado e com a primeira colocação assegurada, perdeu para o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0. Já o Velo Clube venceu o Maricá pelo placar de 3-1. Com estes resultados, o 15 agora pega o América do Rio de Janeiro, 2 jogos. O Velo Clube terá como adversário o Água Santa na segunda fase e agora é mata-mata. Amistosos internacionais, com destaque para o amistoso do Brasil no último sábado. O Brasil, jogando nos Estados Unidos, ganhou da seleção do Egito pelo placar de 2-1. Foi o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo, a estreia que acontece no próximo sábado. Tivemos ainda alguns amistosos que chamaram a atenção, como a vitória da Colômbia 2-0 para cima da Jordânia. O Equador venceu a Guatemala por 3-0. Marrocos e Noruega empataram por 1-1. A Croácia venceu a Eslovênia pelo placar de 2-1. Tivemos ainda no sábado a vitória da Argentina sobre Honduras pelo placar de 2-0. E neste final de semana tivemos 2 campeões. Na Copa do Nordeste, o Vitória derrotou a equipe do Fortaleza por 2-1 e ficou com o título da competição. Assim como o Paysandu, campeão da Copa Verde, após vencer o Anápolis pelo placar de 4-0. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h45, Mara Santana Dias. Não é esse o WhatsApp para concorrer a ingressos, tá bom? Esse aqui é somente para mensagens para ir para o ar. Então, manda de novo onde está o WhatsApp para mandar a mensagem para concorrer a ingressos. No canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp, tem uma senha. É para aquele número que você vai mandar o seu nome, o seu CPF e também a senha. Não é para esse número que você mandou, tá bom? Mara Santana Dias. Manda de novo, mas entre lá no canal de vídeos para pegar o número certo. São 10 ingressos, não são pares, serão 10 ganhadores. E os ingressos serão retirados lá mesmo no Majestoso. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes, em especial Tiger Man, amigo pessoal da família, que é Fábio Emílio da Casa do Reparo. Só para comentar, é um absurdo esse negócio do ingresso da Ponte Preta, hein? No jogo do Parque Brasília, domingo passado, tinha mais gente do que no jogo da segunda-feira passada da Ponte Preta. Lamentável. Era para, fazer ao contrário, chamar todo mundo. Isso daí só vai afastar as pessoas. Parabéns pela transmissão de vocês são demais aí. Um grande abraço. Valeu, Fábio. Abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo band aí, Batista? Sim, tudo band. Sobre a enquete do Fala Galera, conceito do Isaac é bom. Batista, fala pro bebê que a SAF da Ponte sai primeiro do que a do Guarani. Pois tá difícil, né, Breno? Silvio Sumaré, abraço. A SAF da Ponte sai primeiro do que a do Guarani. Afirmando aqui o Silvio Sumaré. Claro que ele não tem informações, né? É uma ilação. Ele está fazendo uma ilação, achando que pela dificuldade que o Guarani está tendo, a SAF da Ponte sai primeiro. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Tudo bem? Batistão, esse advogado aí explicou. E eu não entendi absolutamente nada. Eu sei lá, eu como torcedor da Ponte, eu devo ser muito burro, porque... Ô Batista, esse negócio de SAF interna, isso aí tá com cara, sabe do quê? Posso estar enganado, mas tá com cara de dar mais poder pros caras que tá lá dentro ainda, né? Porque essa SAF interna, provavelmente eles vão ser dono. O presidente, esse vice-presidente, né, eu não sei o que ele tá fazendo aí ainda, né? Mas, pai, isso aí eu realmente não entendi nada. Esse tipo de SAF da Ponte aí, sabe, vai dar um passo para frente e 2 para trás. Realmente vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Então, isso aí é igual o Tigrão mesmo falou, e eu tô com o Tigrão e não abro. Isso aí é só cortina de fumaça. Um abraço para vocês aí, Moisés de Galha, tudo de bom para vocês. Um abraço, Moisés. O assunto realmente é complexo, mas a grosso modo vai a partir do dia 1º de janeiro, o clube associativo vai mudar de alíquota, passando de 5% para 11,4%. O doutor usou o percentual de 16%, mas não é 16%, é 11,4%. É que ele fez uma soma dos tributos.
E a reforma tributária é essa que vai começar no dia 1º de janeiro de 2027. As entidades pagariam 60% da alíquota cheia do CBS e o IBS, estimada em 28,5%, levando a carga tributária a cerca de 11,4%, bem acima dos 6% fixados pela SAF. Então, o clube que não passar para a SAF, ele passará a pagar 11,4%, independentemente se ter ou não investidor. Se ele mudar para a SAF, paga 6%. Se não mudar, ele paga 11,4% em cima de tudo que for arrecadado. Batista. Então, me parece que o caminho é lógico. É a redução daquilo que se tem para arrecadar. O clube fica aparelhado caso apareça algum investidor. Se não aparecer nenhum investidor, ele já estará lucrando, porque haverá uma carga reduzida de tributos. Ele continuará pagando praticamente a mesma coisa que ele está pagando hoje. O acréscimo seria só de 1%. Está pagando 5%, passaria a pagar 6%, que é o que a SAF vai pagar. Pois não, Tigrão? Não, apenas para contribuir aí, é o seguinte, eu queria colocar minha opinião a respeito desse assunto bem rapidamente, para dizer o seguinte: a Ponte tem um enorme passivo tributário. E sobre este passivo tributário, a mudança para a SAF ou não muda absolutamente nada, não altera em nada esse quadro. Por quê? Porque ele já está consolidado. E isso pode gerar a qualquer momento uma execução fiscal para cima da Ponte. Então, acho que muito mais emergencial, muito mais necessário nesse momento, em caráter de urgência, para se marcar uma reunião extraordinária do Conselho, seria tentar renegociar essa dívida junto aos órgãos para os quais a Ponte deve tributos, federais, estaduais e municipais. Tentar aí um refis fora de época, ou dentro da época. Chegar lá e dizer, preciso reprogramar. Antes que venha, porque depois que vem a execução fiscal não tem mais o que ser feito. Isso qualquer advogado que atua na área sabe que é o melhor caminho. Seja proativo. Procure os órgãos governamentais antes da execução fiscal. Esse é o primeiro ponto. Qualquer tipo de mudança agora para ter um benefício fiscal é a partir de janeiro do ano que vem. Por enquanto fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. E será que isso, pensando em janeiro do ano que vem, é mais urgente do que se tentar frear agora uma possível execução fiscal que inviabilize definitivamente a Ponte? Mais uma coisa, o estádio está penhorado em nome do ex-presidente Sérgio Carnielli. Quando perguntado pelo Breno Beretta, o advogado da Ponte, aliás, extremamente educado, muito bem intencionado e tentando ser claro o máximo possível, ele disse que nesse momento isso não está sendo discutido, que agora tudo gira em torno do benefício fiscal, que só vem em janeiro. E essa penhora, como é que fica? A qualquer momento estoura essa bucha aí, a Ponte tem que... vai para leilão o estádio. Se é penhora, ele pode a qualquer momento, se já foi nomeado como bem a penhora, a qualquer momento esse estádio pode ir a leilão. E não é em janeiro de 2027. Pode ir amanhã ou depois. Será que isso não é mais urgente? Você sentar-se com, em termos cíveis, com o principal credor do clube? Porque o principal credor hoje é tributário, mas das ações cíveis é o ex-presidente Sérgio Carnielli. E aí? Não é mais emergencial? Eu digo prioridade, eu gosto muito de falar por metáfora. É um paciente na UTI e que o coração está parando. Mas ele tem aqui uma inflamaçãozinha na unha, aí ele tem também
um problema no rim que dá para ir administrando, mas o coração é que está parando. Tem que ter um remédio, uma ação, né? Uma atitude da medicina nesse momento, estou falando por linguagem figurada, para não deixar o coração parar. A questão do benefício tributário é pedra no rim, dá para operar daqui a um mês. Ela só entra em janeiro. Então é isso que eu não estou entendendo, a temporariedade. É isso que eu não estou entendendo, a intempestividade da justificativa, inclusive do advogado da Ponte, do Dr. José Henrique, em cima dessa justificativa que é para ter um benefício tributário. Mas o benefício tributário é em janeiro. Por que não atacar de frente, aí sim, reunindo o conselho de forma emergencial, em caráter de emergência, uma reunião extraordinária para discutir aquilo que é urgência para hoje e não para janeiro. É o caso do coração. Não deixa o coração parar de bater, que o resto a gente vai ver daqui a pouco. Pode vir aí o leilão. Pode vir aí uma execução fiscal que quebra as duas pernas da ponte em 4 lugares em cada uma. Agora, está se pensando num benefício fiscal quando entrar em vigor a reforma tributária em janeiro de 2027. Mas o de agora, o de ontem, o que já está na garganta, o que já não pode esperar, esse não será tratado. Só isso que eu gostaria de saber. 18h57, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, para todos aí. Boa tarde, né? 10:06. Bom, enfim, os pontepretanos acabaram de levar um balde, com esse frio, hein, Batista? Um balde de água fria na cabeça, todo mundo pensando, SAF, eu estava ouvindo agora o Dr. Spesse, né? E simplesmente a SAF vai ser para livrar ou continuar com a tributação 5%, 6%, né? Pelo que eu entendi. Ou seja, a Ponte Preta continuará morta, com o pescoço enfiado na lama, na areia movediça. Meu, ninguém aguenta mais, cara. Tem que fazer uma SAF sim, tem que partir para cima, tem que ir com tudo, sem medo. A Ponte Preta é grande, é gigante, é amada, é querida. Pô, agora vem falar que SAF vai ser então somente para carga tributária, para não tributar mais. A Ponte Preta, meu, o que ela receber já está tudo devendo mesmo. Que importa isso? Ou seja, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. É Ponte Preta na Série C ano que vem e estou de acordo com o Tigrão. 2027, Série D de dado, viu? Série D de dado. Se esses caras não tomarem uma providência que salve a Ponte Preta, tire ela da lama mesmo, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Fábio Vilela aqui, Padre Chieta, boa noite. Boa noite, um abraço, mais um. Batista, boa noite, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Edson Mensano da Saca de Nova. Não sei o que os comentaristas aí pensam, mas essa defesa do Brasil é uma das defesas mais ruins que eu já vi. O Brasil, eu não vejo esperança não, viu? Pro longo campeonato com essa defesa não. Eu acho que os zagueiros de área aí, todos eles aí, não sei se você acha, mas o zagueiro do Corinthians é melhor que todos eles. Não lembro o nome dele agora, mas é aquele número 3 alto do Corinthians. Gustavo Henrique. Marca muito gol de cabeça lá. Tem uma elegância para jogar e é melhor que todos esses zagueiros que estão aí. Não sei nem por que não cogitaram o nome dele para a seleção. Um zagueiro muito ruim essa história. Né? Nem a lateral empolga, né? O melhorzinho da lateral se machucou. Quer dizer, jogadores comuns aí na defesa, hein? Comuns. E o tal do Marquinhos é ultrapassado, né? Já deu o que tinha que dar. Boa tarde para vocês. Boa tarde, um abraço, muito obrigado, ouvinte participando. Batista, explica aí para mim, por que para o Guarani os ingressos gratuitos tem que retirar na rádio e da Ponte pode retirar no estádio? Vitor de Sumaré. Cada clube tem a sua maneira de trabalhar, né? A Ponte não tem nenhum problema com relação à entrega dos ingressos. O Guarani já não faz a entrega dos ingressos.
Então, resposta rápida para você. Porque a Ponte topa a parada de entregar os ingressos lá. E o Guarani, não sei qual é a razão, talvez não tenha a disponibilidade de funcionários, de estrutura para poder fazer a entrega. A Ponte entrega, o Guarani não entrega. Então, no caso, torcedor do Guarani tem que retirar aqui na emissora. Torcedor da Ponte, como a Ponte pode fazer a entrega, retira lá no estádio. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos viajar até a região norte. Ontem aconteceu a grande decisão da Copa Verde, que reuniu o Paysandu, campeão da Copa Norte, contra o Atlético Goianiense, campeão da Copa Centro-Oeste. O Papão havia perdido o jogo de ida para o Galo da Comarca em Anápolis por 3-1, mas ontem virou o resultado, venceu por 4-0 e conquistou o título da Copa Verde jogando no Mangueirão. A equipe do técnico Júnior Rossi jogou com Gabriel Mesquita, Edilson, Castro, Quintana, depois Bruno Bispo, Bonifácio, depois Lucas Cardoso, Pedro Henrique, depois Brian, Caio Melo, Marcinho, Tailon, depois Thalisson, Cleiton Pego e Juninho, depois Ítalo. Já o Anápolis do Campineiro Evaristo Pisa com Ravel, Rubinho, depois Cauã Guilherme, Rafael Costa, Igor Souza, Leonan, Cauã Martins, Mila, Juninho, depois Cássio Gabriel, Matheus Lagoa, depois Rodriguinho, Gustavo Henrique, depois Gonzalo e Fernando Viana, depois Fernandinho. Os gols do jogo, os gols que aconteceram, todos, claro, do Paysandu, que acabou vencendo pelo placar de 4-0, com destaque para os gols marcados pelo Cleiton Pego a 40 minutos do primeiro tempo. O Castro fez para o Paysandu e no finalzinho 2 gols do Ítalo, que deram a vitória, portanto, para o Paysandu pelo placar de 4-0. Papão da Curuzu, campeão da Copa Verde. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:06, vamos aos temas do dia. O comentarista escolhe um dos temas propostos pela produção. Tema 1. Neymar passou por exames nesta segunda-feira como parte do processo de recuperação da lesão na panturrilha direita. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta boa evolução, mas não faz uma projeção sobre o retorno do atacante da seleção. Expectativa é que ele seja liberado para fazer exercícios com bola ainda esta semana. Pauta 2. Christian Eriksen publicou um texto nas redes sociais nesta segunda-feira para tranquilizar os torcedores sobre a sua saúde. Depois de se sentir mal em campo no amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, o meia explicou que a situação não passou de um susto causado pelo seu cardiodesfibrilador implantável, que foi colocado em 2021, quando sofreu uma parada cardíaca no gramado. Abre aspas. Quero que todos saibam que estou bem e que já estou em casa com minha família. E também quero garantir que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021. Fecha aspas. Pauta 3. O Corinthians formalizou nesta segunda-feira uma proposta de renovação contratual para Memphis Depay e agora aguarda a resposta do atacante holandês. A diretoria ofereceu um novo vínculo com redução salarial e outro formato de remuneração, sem exigir parceiro comercial para bancar o contrato. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? A discussão não é técnica. A discussão é de pertinência e responsabilidade. O Corinthians, que deve 3 bi, ainda pensa em continuar com Memphis Depay. O Corinthians acha que ele vai aceitar de 5 diminuir para 2, que já é um salário que o Corinthians não tem condição de pagar. Eu vou repetir, a discussão não é se ele acrescenta ou não tecnicamente. Se o Corinthians não tivesse problema de dinheiro, tinha que ficar com o jogador. Ele é muito bom jogador. Agora, para mim, eu desconheço qualquer tipo, não é, de proposta. Mas é uma irresponsabilidade continuar com um contrato milionário com o Memphis Depay, devendo o que o Corinthians deve para ele. Eu não sei como é que é essa proposta, mas o melhor, o mais racional para o Corinthians seria deixar ele bater asas, voar e jogar em outro lugar, para que o Corinthians, de fato, não é, também com essa atitude, comece a definitivamente se organizar na parte financeira. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Neymar, Batista, porque, é claro, tá uma expectativa muito grande do povo brasileiro em torno do que o Neymar vai poder apresentar na Copa do Mundo, né? E esse exame que apontou boa evolução, né? Ele foi submetido a uma ressonância magnética, né? Boa evolução no tratamento. Essa semana ele já pode até treinar com bola, começar a treinar com bola.
Para o jogo contra Marrocos, no próximo sábado, ele está praticamente fora. Mas eu acredito bastante que no jogo do dia 19 contra o Haiti, que é uma sexta-feira às 9h30 da noite, ele vai estar à disposição do treinador, do Ancelotti. E eu acredito bastante que ele possa ficar no banco e entrar nesse jogo. A partir daí, a gente vai ter uma noção do que o Neymar pode ajudar a seleção brasileira. E a gente espera que ele entre em campo e possa fazer a diferença, mesmo que seja durante a partida, durante um jogo. Até porque tem muita gente que torce até mais hoje pelo Neymar do que pela seleção brasileira. Essa identificação grande que o torcedor tem. Para se ter uma ideia, o Ederson, convocado agora, ele que é bom jogador, né? Tá se transferindo para o Manchester United, estava no Atalanta. Eu vi uma imagem dele no aeroporto lotado. E ele estava mexendo no celular, não tinha ninguém atrás dele, porque ninguém sabe quem é Ederson. Aqui no Brasil, hein? E ele estava embarcando para a Copa do Mundo. Se a gente pegar a maioria dos jogadores da seleção, colocar num aeroporto, num shopping ou no centro de uma cidade, ninguém vai saber. Infelizmente, não tem essa conexão do torcedor com os jogadores da seleção. E o único que tem isso é o Neymar, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, a Dinamarca foi eliminada, né, pela República Tcheca na repescagem. Aquela seleção que já foi chamada de Dinamáquina foi eliminada. Não vai à Copa do Mundo mesmo com 48 seleções. Tá virando uma Taça São Paulo com grife, a Copa do Mundo. E mesmo assim, o Christian Eriksen continua dormindo com o inimigo e brincando com o perigo e andando na corda bamba. Lembro que por muito menos do que isso, não é? Muitos jogadores optaram por parar de jogar. Oscar, agora, recentemente, meia do São Paulo, de muita qualidade, resolveu, em comum acordo com a sua família e com os médicos, dizer, vou viver a minha vida, não vou me arriscar mais. Tinha mais uns 2 ou 3 anos de carreira, no mínimo, mas fiz um acerto aqui amigável com o São Paulo e parei. Muito obrigado, até logo, vou viver. Vou curtir a vida. Agora, o Eriksen poderia ter uma justificativa, apenas uma. A Copa do Mundo tá aí e vai ser a minha última Copa e eu vou fazer o possível para disputar essa Copa para encerrar a minha carreira. Mas nem na Copa está a Dinamarca, não é? E ele passou mal num amistoso contra a Ucrânia, amistoso de seleções, Dinamarca e Ucrânia. E aí diz que está tudo bem, que já está em casa. Mas ele já teve uma parada cardíaca no campo, jogando pelo seu clube. Foi dado como morto. Os jogadores todos colocaram a mão na cabeça e choravam, como no caso o Serginho, no São Caetano, naquele fatídico jogo contra o São Paulo no Morumbi. Aí voltou. Agora está atuando com um desfibrilador embutido no peito. O que é o desfibrilador? Para não permitir com que o coração pare de novo. Com que ele tenha uma nova parada cardíaca. E continua jogando bola? O que ele está querendo? Ser um herói morto ou um cardíaco vivo? Eu não sou médico, hein? Mas de coração entendo um pouquinho. Até por interesse próprio e por já ter um problema que foi corrigido lá atrás, em 2008, numa cirurgia cardíaca. Pesquisei muito e conversei muito com grandes especialistas. O que o Eriksen está querendo? Morrer em campo para entrar na história? Será que os médicos não estão vendo isso? Ou será que eu é que estou errado? É só para pontuar, esse caso do Eriksen aconteceu em 2021. Estreia da Dinamarca na Eurocopa contra a Finlândia. Ele caiu desacordado, precisou receber massagem cardíaca.
durante o atendimento médico, que durou cerca de 15 minutos. Aí ele foi transferido para o hospital, se recuperou, mas teve que implantar aí esse cardiodesfibrilador. As leis italianas não permitem que um jogador profissional atue com o aparelho. O Eriksen precisou então deixar a Inter de Milão, voltou a jogar em fevereiro de 2022 pelo Brentford. O meia também passou pelo Manchester United antes de se transferir para o Wolfsburg no ano passado. Então, ele decidiu continuar a carreira em países que aceitam que o jogador jogue com uma espécie de marca-passo, né? Esse cardiodesfibrilador. E aí passou mal de novo, pô. Não, mas já tá tudo bem. Quarta-feira eu jogo. Pô, o cara gosta de brincar com a tragédia, viu, compadre? São 19h16. Atenção para os ganhadores dos ingressos para o jogo Ponte Cuiabá. Partida marcada para amanhã às 19h no Majestoso. Ingressos para o setor de vitalícia. 1. Alan David Fagiani. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Diego Henrique Alves. 4. Gabriel Teisen Novaes. 5. Arleison Henrique Vicente. 6. Marcelo Antônio Rodrigues. 7. Mozart Richard Nascimento. 8. Pedro Henrique Fernandes. 9. Reginaldo Maguini Júnior. E 10. Sérgio Luiz Bernardino. Repetindo: 1. Alan David Fagiani. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Diego Henrique Alves. 4. Gabriel Teisen Novaes. 5. Arleison com H. Arleison Henrique Vicente. 6. Marcelo Antônio Rodrigues. 7. Mozart Richard Nascimento. 8. Pedro Henrique Fernandes. 9. Reginaldo Maguini Júnior. E 10. Sérgio Luiz Bernardino. Parabéns a todos os que participaram. Atenção, os ganhadores têm duas maneiras de você retirar um ingresso. Locais de retirada. Antes da abertura dos portões, a entrega será na sala principal do TC10, portaria 2. Após a abertura dos portões, os portões abrem 2 horas antes do início do jogo. Que hora que é o jogo? 19. Então, que hora que os portões estarão abertos? 18. 17. 17, pô. Fugiu Fugiu da escola? Da aula de matemática, ô Pedrão. Que isso? Pô, não é possível. Pô, 19 menos 2, 18. Eu tava dando uma olhada aqui na Copa do Mundo, tava perdido aqui. Se liga, Pedrinho, se liga. Então, se retirar após as 17 horas, a retirada passa a ser na sala VIP do torcedor camisa 10 TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros da Vitalícia, portão 1. A culpa foi minha, pô. Eu peguei eles de calça curta, como se diz, né? Peguei no contrapé. Peraí. Quem criou a confusão que desfaça a mesma. O jogo é 19. Você pode começar a retirar 2 horas antes do início do jogo. No estádio, na loja. Pedro Piscinato. A partir de que hora os ingressos podem começar a ser retirados? Não é na loja, hein? Não aí, é ó, na loja. Tá vendo? Não informe, não confunda, porque senão o torcedor vai ficar perdido. É no TC10. TC10 e não na loja. Pedro Piscinato. A partir de que horas, sendo o jogo às 19,
E ele pode começar a retirar 2 horas antes. A partir de que horas que ele pode retirar os ingressos no TC10? Mas vai ter que ter aplauso agora, hein? 1, 2, 3, já. Vai, Pedrinho. 17. Sensacional! Dá pra passar de ano, Tigrão? Dá até pra dar sem passar, viu, Pedrinho? Sabe por que eu errei? Porque eu tava aqui dando uma olhada na estreia da Copa do Mundo e vai ter árbitro brasileiro. Vai ter árbitro brasileiro na estreia da Copa. Wilton Pereira Sampaio vai apitar México e África do Sul na estreia da Copa do Mundo. Qual que é o jogo? Estreia da Copa, abertura, México e África do Sul, quinta-feira, 4 horas da tarde. México e África do Sul, é isso? Coitados dos mexicanos e dos africanos. Ele é um péssimo árbitro. Ouvinte mandou aqui uma mensagem. Diz aqui o ouvinte Batista, eu tinha uma pergunta para o Dr. José Henrique Spessi. Tenho uma dúvida em relação à possível transformação da Ponte Preta em uma SAF, considerando a chegada de um novo investidor. Nesse cenário, o senhor João Brásio, conhecido como hacker brasileiro, teria algum tipo de privilégio, preferência ou benefício diferenciado em razão de sua participação em investimento ou vínculo com o projeto? Caso existam vantagens específicas, poderia explicar quais seriam e como elas seriam aplicadas em uma eventual estrutura da SAF? Desde já agradeço a atenção. Rodrigo Vaz. Rodrigo Vaz não tinha, como abrir para perguntas. Nós fizemos aqui o Pedro Piscinato, que cobre a ponte, fez algumas perguntas. E aí fizemos uma pergunta, cada um estourou tempo, que foi combinado com a assessoria 18 horas. Então, às 18 horas, nós tínhamos que fazer um encerramento. Tentamos aproveitar da melhor maneira possível o tempo disponível para a entrevista. E o doutor Spessi, ele responde um pouco longo, isso também acaba dificultando a colocação de mais perguntas. Mas o Pedro Piscinato, que cobriu lá a apresentação do João Brásio, não há nenhum vínculo. O João Brásio respondeu uma pergunta que foi feita se ele tinha algum interesse numa possível SAF no futuro. E ele disse que sim, era um homem de mercado, tem várias empresas. Seria muito estranho que ele dissesse não. Ele disse sim, porque talvez quando a Ponte Preta abrir o mercado para as SAFs, ele pode ser um pretenso candidato. Isso não significa que ele vai ter algum privilégio por ser patrocinador. No momento, ele é apenas patrocinador da Ponte. A Ponte tem vários patrocinadores, ainda não tem o patrocínio Master, mas tem outros patrocinadores menores, que é o caso do João Brásio. Então não há nenhum privilégio, não há nenhum vínculo, não se tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra, tá bom? Espero ter esclarecido aí para você a pergunta que você tinha. E agora na lata. Responde na lata. Bom, na lata de hoje, Ancelotti acertou em convocar um volante para o lugar de um lateral direito. Começo com você, Tigrão, a sua reflexão. Para mim, errou. Eu sou conservador em alguns aspectos. Para mim, almirante é no navio, piloto é no avião, né? E astronauta é no foguete. Perder um lateral, convoca um lateral. E tem opções. Traz volante, tem nenhum lateral, nem para reserva, pelo lado direito. Ah, tem o Danilo, não é lateral. Ah, tem não sei quem, não é lateral. Para mim, errou. E para você, CH, qual é a sua reflexão sobre essa atitude do Ancelotti
ele convocou um jogador de meio campo porque tinha um a menos, né? Você se lembra, ele convocou um atacante a mais, 9, e consequentemente convocou um meio-campista a menos. Agora ele estabelece o equilíbrio. Não concordo, convocou errado, o Ederson é bom jogador, mas eu convocaria um especialista para a lateral direita. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão sobre o tema? Também acho que o Ederson é bom jogador e também não concordo. Acho que ele deveria ter convocado um lateral, apesar de não ter laterais tão bons à disposição. Na sua opinião, qual foi o corte de jogador da seleção brasileira mais impactante às vésperas de uma Copa do Mundo? Começo com você, CH. Sem dúvida. Na verdade, ele não foi cortado, né? Antes da lista dos 55, ele acabou se machucando. O que, para mim, vai fazer mais falta na seleção é o Estevão. Estevão, ao longo da história, é o corte mais impactante, é isso? Não, ao longo da história não, Batista. Aí tem vários exemplos, tem Romário, que foi cortado, enfim. Mas eu quero falar desse momento, e nesse momento o Estevão, para mim, vai fazer muita falta à seleção brasileira. E para você, Breno, qual foi o corte mais impactante na história? Para mim foi o Romário em 98, porque se o Romário tivesse ido e ele poderia se recuperar ao longo da competição, naquela final que o Ronaldo sofreu a convulsão, o Romário poderia fazer a diferença e poderia a seleção ter vencido a França. E você, Tigrão, qual foi o corte mais impactante em Copas do Mundo para Copas? Jogador da seleção brasileira. Careca em 1982. Sua expectativa em relação ao Brasil na Copa aumentou, diminuiu ou continuou a mesma após os dois amistosos contra o Panamá e o Egito? Panamá, o Brasil goleou e o Egito ganhou por 2-1. Começo com você, Bebê. A minha expectativa nem aumentou e nem diminuiu. Ela só vai aumentar ou diminuir a partir do momento que o Neymar entrar em campo e a gente vê alguém diferente. Olha, ele pode resolver. Olha, ele não vai poder fazer nada nessa Copa. Para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Nem aumentou e nem diminuiu. Continua a mesma expectativa. Ou seja, não está passando nem agulha. E para você, CH, qual é a sua reflexão? A minha expectativa é a mesma. Eu quero ver dentro do campo como é que a coisa vai transcorrer. Eu estou muito preocupado faz muito tempo. A seleção não está jogando nada, mas quando o jogo realmente valer, vamos ver se o time melhora. Eu não tenho esperança nenhuma. Nem aumentou, nem piorou, Batista. O medo é assim, que não passa nenhuma agulha o Brasil ser eliminado na primeira fase, né? Aí realmente vai ser uma vergonha gigantesca. E tem uma fase a mais, né? Agora, com o aumento de seleções 48, tem uma fase anterior às oitavas de final. É a 16avos. Nossa, eu já tô tremendo com essa 16avos. Pedro Piscinato, seu destaque final e também a sua despedida. Destaque final é que o time da Ponte Preta volta a campo amanhã, vai receber a equipe do Cuiabá aqui no estádio Moisés Lucarelli, partida muito importante, onde a Ponte Preta precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, o destaque final do Guarani, a sua despedida.
Bom, Batista, jogadores estão treinando durante essa semana pela manhã, jogadores do Guarani, Maurício Antônio e também o Emerson liberados, novamente à disposição do técnico Hélio Cizenando. A expectativa é que o Hélio possa manter a mesma formação dos 2 últimos jogos para encarar o Caxias no sábado, 11 da manhã, no Brinco. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, boa noite a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Essa noite eu tava dormindo e sonhando. Diz que eu tava num quarto escuro e vinha uma voz, falava assim, ele tá chegando. E eu falava, quem? Ele está chegando. Eu falava, quem está chegando? Desesperado, com o coração batendo forte. Aí a voz vinha forte e falava assim, o Dembélé. Não tá passando nem agulha. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Ô Tigrão, você perdeu o T grande por ela, é isso? Claro que não. CH viu hoje. Pergunta pra ele em off. Ela que eu tô dizendo é a seleção brasileira, evidentemente. Foi isso que eu disse. Quando nós descemos conversando a escada, ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, perdi o tesão. São 19h31. Nossa, tá na hora de encerrar a bagaça. Porque amanhã tem mais a partir das 5 da tarde aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que participaram, mesmo as mensagens que não foram pro ar. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.